Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus foi posto diante de Pôncio Pilatos, e este o interrogou: Tu és o rei dos judeus? Jesus declarou: É como dizes. E nada respondeu quando foi acusado pelos sumos sacerdotes e anciãos. Então Pilatos perguntou: Não estás ouvindo de quanta coisa eles te acusam? Mas Jesus não respondeu uma só palavra. E o governador ficou muito impressionado. Na festa da Páscoa, o governador costumava soltar o prisioneiro que a multidão quisesse. Naquela ocasião, tinha um prisioneiro famoso chamado Barrabás. Então Pilatos perguntou à multidão reunida: Quem vós quereis que eu solte? Barrabás ou Jesus, ao que chamam de Cristo? Pilatos bem sabia que eles haviam entregado Jesus por inveja. Enquanto Pilatos estava sentado no tribunal, sua mulher mandou dizer a ele: Não te envolvas com esse justo, porque esta noite, em sonho, sofri muito por causa dele. Porém, os sumos sacerdotes e os anciãos convenceram as multidões para que pedissem Barrabás e que fizessem Jesus morrer. O governador tornou a perguntar: Qual dos dois quereis que eu solte? Eles gritaram: Barrabás. Pilatos perguntou: Que farei com Jesus que chamam de Cristo? Todos gritaram: Seja crucificado. Pilatos falou: Mas que mal ele fez? Eles, porém, gritaram com mais força: Seja crucificado. Pilatos viu que nada conseguia e que poderia haver uma revolta. Então mandou trazer água. Lavou as mãos diante da multidão e disse: Eu não sou responsável pelo sangue deste homem. Este é um problema vosso. O povo todo respondeu: Que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então Pilatos soltou Barrabás, mandou flagelar Jesus e entregou-o para ser crucificado. Em seguida, os soldados de Pilatos levaram Jesus ao palácio do governador e reuniram toda a tropa em volta dele. Tiraram sua roupa e o vestiram com um manto vermelho. Depois, teceram uma coroa de espinhos, puseram a coroa em sua cabeça e uma vara em sua mão direita. Então, se ajoelharam diante de Jesus e zombaram, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! Cuspiram nele e, pegando uma vara, bateram na sua cabeça. Depois de zombar dele, tiraram-lhe o manto vermelho e de novo o vestiram com suas próprias roupas. Daí o levaram para crucificar. Quando saíam, encontraram um homem chamado Simão, da cidade de Cirene, e o obrigaram a carregar a cruz de Jesus. Chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Ali deram um vinho misturado com fel para Jesus beber. Ele provou, mas não quis beber. Depois de o crucificarem, fizeram um sorteio, repartindo entre si as suas vestes. E ficaram ali sentados, montando guarda. Acima da cabeça de Jesus, puseram um motivo
da sua condenação. Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Com ele também crucificaram 2 ladrões, um à direita e o outro à esquerda de Jesus. As pessoas que passavam por ali o insultavam, balançando a cabeça e dizendo: Tu que ias destruir o templo e construí-lo de novo em 3 dias, salva-te a ti mesmo. Se és o Filho de Deus, desce dessa cruz. Do mesmo modo, os sumos sacerdotes, junto com os mestres da lei e os anciãos, também zombavam de Jesus. A outros salvou, a si mesmo não pode salvar? É Rei de Israel. Desça agora da cruz e acreditaremos nele. Confio em Deus que os livre agora, se é que Deus o ama. Já que ele disse: Eu sou o Filho de Deus. Do mesmo modo, também os 2 ladrões que foram crucificados com Jesus o insultavam. Desde o meio-dia até as 3 horas da tarde, houve escuridão sobre toda a terra. Pelas 3 horas da tarde, Jesus deu um forte grito: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos que ali estavam, ouvindo-o, disseram: Ele está chamando Elias. E logo um deles, correndo, pegou uma esponja, ensopou-a em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e lhe deu para beber. Outros, porém, disseram: Deixa, vamos ver se Elias vem salvá-lo. Então, Jesus deu outra vez um forte grito e entregou o Espírito. Que façamos um momento de silêncio e nos ajoelhemos. E eis que a cortina do santuário rasgou-se de alto a baixo em 2 partes. A terra tremeu e as pedras se partiram. Os túmulos se abriram e muitos corpos dos santos falecidos ressuscitaram. Saindo dos túmulos, depois da ressurreição de Jesus, apareceram na Cidade Santa e foram vistos por muitas pessoas. O oficial e os soldados que estavam com ele guardando Jesus, ao notarem o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram com muito medo e disseram: Ele era mesmo o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, com essa narração do Evangelho de São Mateus, da paixão do Senhor, assim nós iniciamos a Semana Santa. Eu fiz a leitura do Evangelho mais breve, até mesmo para nos ajudar um pouco na meditação, porque a narração completa ela é muito longa. Então eu li a menor. Se você puder, hoje é dia do Senhor, é domingo, então você pegue aí o Evangelho de São Mateus e medite a partir do capítulo 26, do versículo 14 até o capítulo 27, do versículo 1 até 66, onde está toda a narração completa. Mas eu queria, meus irmãos, meditar com vocês sobre essa semana. Nós estamos na Semana Maior,
a semana de todas as semanas. Por que é a semana de todas as semanas? Porque é a semana em que nós vamos refletir, nós vamos entrar nela até a sexta-feira e, claro, vendo a quinta-feira santa, passando pelo esse tríduo pascal que começa na quinta, na sexta e termina ali no sábado com a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, refletindo sobre a nossa vida. Como nós estamos diante de Deus. Vocês ouviram agora a narração. Na liturgia de hoje, na primeira leitura, que é o Evangelho também, que vai narrar justamente a entrada de Jesus em Jerusalém. E quando Jesus entra em Jerusalém, o povo começa a aclamá-lo. Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nos mais altos do céu. Quando Jesus entrou em Jerusalém, a cidade inteira se agitou e diziam: quem é este homem? E as multidões respondiam: este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. O povo exalta, o povo vibra com a entrada de Jesus em Jerusalém, reconhecendo até que ele é Jesus, o grande profeta, embora eles ainda não tinham com clareza que Jesus é Deus, é o Filho de Deus, mas eles aclamaram diante de tantas coisas que Jesus havia feito: bendito que vem em nome do Senhor, hosana no mais alto dos céus. E aí nós vimos essa narração. Jesus diante de Pilatos, Pilatos o interrogando, fazendo de tudo para que Jesus não fosse condenado, mas depois ele lava as mãos e permite que Jesus seja, no caso, crucificado. Tentou ali, colocando Barrabás, um grande assassino, mas as pessoas, o sumo sacerdote junto com aquela multidão, disseram: solte Barrabás e que Jesus seja crucificado. Que sofrimento, meus irmãos. Aquela multidão que havia aclamado Jesus, agora está ali diante do julgamento. E eles, excitados pelo sinédrio, pelo sumo sacerdote, começa a gritar: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Ao mesmo tempo que disseram: hosana ao filho de Davi, o grande profeta chegou, agora estão dizendo: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. E depois essa mesma multidão que estava ali começou a insultar. As pessoas que passavam por ali o insultavam, olhavam para Jesus insultando, balançando a cabeça. Eles diziam: tu que ias destruir o templo e construí-lo de novo em 3 dias, salva-te a ti mesmo. Do mesmo modo, salva-te a ti mesmo, corrigindo aqui, se és o Filho de Deus, desce dessa cruz, insultando Jesus que estava crucificado. Do mesmo modo, os sumos sacerdotes, junto com os mestres da lei e os anciãos, também zombavam de Jesus. A outros salvou, a si mesmo não pode salvar? É rei de Israel? Desça agora da cruz e acreditaremos nele. Confiou em Deus que o livre agora, se é que Deus o ama. Já que ele disse: eu sou o Filho de Deus, do mesmo modo também os 2 ladrões que foram crucificados com Jesus
insultavam. Interessante que aqui Mateus vai dizer que os 2 ladrões que foram crucificados também estavam insultando-o. Depois o outro passa pelo processo de conversão. Ele se converte. E aí ele diz: Senhor, isso aí está no Evangelho de São João, quando estiveres no paraíso, lembra-te de mim. E ele olha para o outro e diz: nós merecemos estar aqui, mas ele não. Ele se converteu. Aquele que nós chamamos de o bom ladrão. No final, nós vemos também um outro grupo de pessoas, e aqui são os soldados. Lembremos que os soldados, aqueles que estavam ali, aqui vai dizer que o oficial e os soldados que estavam com ele, guardando Jesus, ao notarem o terremoto e tudo que havia acontecido, ficaram com muito medo e disseram: ele era mesmo o Filho de Deus. Enquanto um grupo não reconhece e insulta, o oficial, aqui é o que Mateus está dizendo, diante do terremoto que aconteceu, ele se converte, reconhecendo que Jesus era o Filho de Deus. E o bom ladrão. Meus irmãos, estamos na Semana Santa. A primeira recomendação que eu faço para você nesta semana: se coloque diante do crucificado. Se você tem o crucificado na tua casa, olhe para Jesus crucificado e veja como está a tua vida. Se você faz parte, e aqui eu estou falando para mim também, se nós fazemos parte daqueles que insultam Jesus ou daqueles que reconhecem Jesus, aqueles que mudam de vida. É uma semana de reflexão. Não vamos passar essa semana na gritaria, é tempo de silêncio. É tempo de conversão. Nós precisamos chegar na Sexta-feira Santa arrependido dos nossos pecados e batendo no peito: Senhor, tende piedade de mim, que sou pecador. Ou você vai continuar no pecado? Você, mulher, vai tirar esse DIU ou não vai? Você vai continuar com esse DIU? Você, jovem, vai continuar nessa vida errada com o seu namorado, tendo relação sexual antes do casamento? E você? Essa semana, esses dias eu tive uma experiência maravilhosa. Um rapaz que veio pedir perdão, dizendo: padre, eu não quero mais viver como um homossexual. Já terminei. Não quero viver mais este caso. E pediu perdão em lágrimas, dizendo que ele quer viver uma vida com Deus. Qual é a sua orientação sexual? O que você tem se deixado levar? Você vai fazer igual este homem? Estou falando para os católicos. E você vai continuar praticando o aborto? Você vai procurar o sacerdote e pedir perdão? E essa corrupção e este roubo, você vai continuar nesta vida de roubo? Como você vai chegar diante do Senhor na sexta-feira com os seus pecados, ou batendo no peito e dizendo ao Senhor perdão e misericórdia? Você vai continuar ainda se deixando levar pelas mentiras que as mídias, que as novelas, os filmes vivem dizendo? Vai continuar blasfemando contra o Senhor? Quando é que você vai largar esse vício? Esta semana é o tempo de você largar as drogas. Você vai largar as drogas ou você vai entrar
Na Semana Santa e diante do Senhor, você vai continuar com essas drogas, com seus vícios de internet, de pornografia e tudo mais. Meus irmãos, é tempo de mudança. Entramos na Semana Santa. Eu aconselho você que vive vendo filmes que não condiz, que não te ajuda na vida espiritual. Leia A Paixão do Senhor ou assista o filme da Paixão do Senhor. Sejamos santos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a nossa mãe, Maria Santíssima, e que a Virgem das Dores nos leve a uma verdadeira conversão.